Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar a trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que você também deixe o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos do canal, que você também use esses mesmos conteúdos para compartilhar nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E por fim, se você tiver a possibilidade, hype esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Flamengo de Felipe Luiz voltou a jogar ontem, domingo, pelo Campeonato Carioca, quando enfrentou e perdeu para o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Depois do bom desempenho e da vitória sobre o Vasco no meio da semana, o time, diferentemente do que tinha apresentado contra o Vasco da Gama, o time deixou muito a desejar. De início, o time teve 7 mudanças na titularidade em relação à equipe que começou e venceu muito bem o Vasco da Gama no meio da semana. Entraram André, que estreou no gol do Flamengo, Léo Ortiz, Alexandro, Alan, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Apesar da derrota e dos gols tomados, na derrota diante do Fluminense, o goleiro André, que estreou com a camisa do Flamengo, estreou muito bem, no meu ponto de vista, não tendo culpa alguma nos gols sofridos, passou segurança, passou tranquilidade e também agilidade, fazendo boas defesas e boas intervenções. Dentre os jogadores que atuaram contra o Fluminense, a baixa performance de Emerson Royal, de Léo Ortiz e de Alan chamou muita atenção, principalmente Léo Ortiz, que sempre se mostrou muito por conta de sua regularidade vestindo a camisa do Flamengo. A derrota do Flamengo para o Fluminense ainda não elimina o rubro-negro do campeonato, porém encaminha de maneira forte o clube vergonhosamente para disputar um quadrangular do rebaixamento. Ainda há chance de classificação, há chances, porém muito remotas, porque depende de resultados de outros times para que o Flamengo consiga o intuito de classificar para a próxima fase do Carioca e não disputar esse quadrangular vergonhoso do rebaixamento. O clube nesse momento agoniza, salvo ainda por conta de alguns resultados, como a vitória de ontem do Vasco sobre o Boa Vista por 3-0, que ajudou. Hoje, segunda-feira, 2 jogos podem empurrar o Flamengo ainda mais para longe da classificação. Jogam Madureira e Portuguesa às 17 horas. Uma vitória do Madureira praticamente classifica o time do Madureira, e às 9h30 da noite joga Nova Iguaçu e Volta Redonda, o Flamengo tendo que torcer para que o Volta Redonda vença o Nova Iguaçu, impedindo o Nova Iguaçu de avançar acima do Flamengo. Na entrevista coletiva pós-jogo Fluminense 2, Flamengo 1, o técnico Felipe Luiz atualizou a situação do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que trata em fase final de uma pubalgia e que deve retornar essa semana a treinar juntamente com o grupo. E outra informação é que o meio-campo espanhol Saúl, que fez uma cirurgia no dia 9 de janeiro no seu tornozelo lá na Espanha, vai se reapresentar ao Flamengo essa semana para finalizar a recuperação dele em torno dessa cirurgia. E hoje, meus amigos, depois da notícia bombástica do domingo, de que o Flamengo teria acertado os valores com o West Ham para a compra de Lucas Paquetá. Será que o dia de Lucas Paquetá no Flamengo será hoje, segunda-feira? Bom, depois de se entender em relação ao valor da negociação e do valor à vista, Flamengo e West Ham alinham detalhes finais em relação ao parcelamento para sacramentar negociação
envolvendo Flamengo, Lucas Paquetá e West Ham. A expectativa é que ainda na manhã dessa segunda-feira o martelo seja batido e a negociação seja confirmada para a alegria de toda a nação rubro-negra com a chegada do cria rubro-negro Lucas Paquetá no Mengão. Surpreendentemente, ontem no Maracanã, num dia de muita chuva e céu nublado no Rio de Janeiro, foi o público presente no clássico Fluminense 2, Flamengo 1. 46.525 torcedores estiveram no Maracanã, desses 42.521 pagaram ingressos, proporcionando uma renda de R$ 2.789.036. Vitória contra o Fluminense seria importante para manter viva a esperança de classificação do Campeonato Carioca, além de começar a semana, que é decisiva, pois terá estreia tanto no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo na próxima quarta-feira no Morumbi, como também pela decisão da Supercopa Rei do Brasil no próximo domingo contra o Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Outra negociação que pode ter desdobramentos nos próximos dias e nessa semana é a que envolve o atacante Michael, o Santos e o Flamengo, com promessa do agente do jogador de resolver a situação entre Flamengo e Michael, situação essa que emperrou a negociação com o Santos. O técnico Felipe Luiz, ontem contra o Fluminense, disputou o seu 17º clássico, com retrospecto amplamente positivo, mas tem uma coisa que chama muita atenção. Nesses 17 clássicos foram 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, né? Todas para o Fluminense. É engraçado, né? Só perde para o Fluminense. Uma realidade. O atacante Cebolinha pede passagem como titular no Flamengo. É visível o melhor desempenho do time quando o atacante entra contrariando, né, com o desempenho de Samuel Lino, que com ele briga pela posição. Nesse momento, Cebolinha é muito mais útil ao Flamengo do que o próprio Samuel Lino. Todo mundo está vendo isso. Na entrevista coletiva de ontem, pós-jogo de Fluminense 2, Flamengo 1, Felipe Luiz não confirmou ainda que, diante do São Paulo, na estreia do Brasileiro na próxima quarta-feira, a presença de Arrascaeta e de Jorginho entre os titulares. Essa confirmação vai depender muito da condição física dos dois atletas durante a semana. Bom, meus amigos, definida as semifinais da Copa Super 8 de basquete 2026, conheça as semifinais, conheça os horários, os locais e também a transmissão. Amanhã, terça-feira, dia 27, Flamengo e Minas, 19 horas no Maracanãzinho, com transmissão no Sport TV. A outra semifinal vai ser jogada na quarta-feira, dia 28. Pinheiros e Franca se enfrentam às 20 horas no ginásio Henrique Vilaboim do Pinheiros, com transmissão do Sport TV e também no YouTube do NBB. Para finalizar, as notícias do Mengão, depois de vencer o paulistano Barueri e garantir vaga na semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino, o Sesc Flamengo volta às disputas da Superliga Feminina amanhã, terça-feira, enfrentando no Tijuca Tênis Clube o Osasco, numa prévia do que será a semifinal da Copa Brasil. A partida vai acontecer às 21 horas e terá transmissão através do Sport TV para todo o Brasil. Muito chateado, né, com essa derrota que a gente não esperava do Flamengo, depois de um bom desempenho diante do Vasco, mas certamente é o que temos para agora. Vamos ver no que vai dar. E se tivermos que disputar o quadrangular do rebaixamento, que disputemos e que nos salvemos lá dessa campanha vexatória que o Flamengo está fazendo nesse campeonato carioca, diga-se de passagem. No mais, é torcer para que essa semana seja uma semana vitoriosa, que seja uma semana de estreia com resultado positivo no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi e que no final de semana, lá em Brasília, contra o Corinthians, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, nós possamos conquistar a nossa primeira taça de muitas que virão em 2026. Para finalizar,
Vamos ver se essa novela Lucas Paquetá, Flamengo e West Ham acaba na manhã de hoje, segunda-feira. É o que nós torcemos. Eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo dessa segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.